Um assunto importante mesmo que você não vá trabalhar com 3D, tá? É entender o que são UVs. Aqui no caso está escrito UV, mas a gente fala UVs também. Isso é muito importante para objetos 3D, porque é o modo como eles vão interpretar as texturas. Então, minha dica aí mesmo que você não vá trabalhar como artista modelando coisas 3D, é importante saber isso, porque quando você vai utilizar objetos 3D na Unreal, o UV tem muita influência na aparência deles, tá? Então eu vou explicar nessa aula o que é o UV, de uma maneira mais rápida, mais prática, focado mesmo na questão dos blueprints, sem a gente entrar em conceitos muito mais complexos sobre isso, que seriam mais importantes só para quem é artista 3D, né? Vamos lá. Considere aí uma esfera, né? Que é um objeto básico. Então, se eu for ter uma esfera como essa na Unreal, vai ser nosso objeto exemplo, tá? Numa esfera dessa, a gente tem, aqui nesse caso, nenhuma textura, mas como é que seria caso eu precisasse aplicar uma textura nela? Sei lá, um logotipo aqui. Se eu colocar um quadrado aqui como se fosse o logotipo da Cubo Class, que eu não sei fazer, mas está aqui, ó, né? Se eu precisasse aplicar uma textura aqui, a gente precisa projetar uma imagem, né? Para a pessoa que vai olhar aqui, ela veja uma imagem projetada. É basicamente esse o termo que a gente utiliza para texturas em objetos 3D. A gente projeta a textura em cima, né? E você percebe que dependendo de onde a gente vai projetar, isso aqui vai mudar. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Quando a gente faz o V dessa esfera, ou seja, quando a gente precisa aplicar uma textura nela, a gente precisa traduzir a malha em 3D para uma cena, né, uma imagem aqui em 2D. Então aqui a gente tem o 3D da esfera e aqui a gente tem o 2D, né? Então como que a gente consegue representar um objeto 3D em 2D, né? Basicamente a gente abre ela. Pense, por exemplo, numa planta baixa ou numa planificação de alguma coisa, algum objeto. Em 3D a gente vai ter que recortar ele, a gente recorta essa esfera aqui e tenta planificar, a gente achata ela, né? Você percebe que quando a gente faz isso, a gente tem deformações, né? Então, por exemplo, aqui nesse meio, né? A gente tem alguns quadrados que estão quase perfeitos aqui, né? Que é realmente um quadrado. Mas conforme eu vou subindo, né? Esses quadrados deixam de ser quadrados e isso aqui vai tendo uma distorção. Tudo se encontra aqui no mesmo ponto, né? Neste caso. Ele está seguindo muito parecido a estrutura aqui da nossa esfera, né? Onde a gente tem os quadrados aqui. A gente vai subindo, ele vai tendo uma distorção. Aqui já não é mais um quadrado, né? Já é um retângulo. E termina aqui com um triângulo, tá? Mas perceba como a gente abre uma coisa, né? A gente tem um objeto 3D, a gente abre a malha. Lembre dessa palavra aí, desse termo, abre a malha, tá? É um termo utilizado aí quando a gente vai falar de UV, a gente abre a malha. Então, nesse caso, se a gente for falar qual que é o UV dessa esfera, é esse cara aqui, né? Este é o UV dessa esfera, tá? O UV você pode fazer personalizado, no caso de uma esfera padrão dessa, quando você cria uma esfera dessa aqui num programa de 3D, ele já cria para você um UV automático, tá? Porque é um objeto simples. Mas você pode criar o seu próprio UV personalizado dependendo da situação que você quiser, né? E esse aqui é um V então, tá? Dessa esfera. Vamos para frente. Isso aqui lembra muito o quê? Um globo, né? Pensa aqui num globo, é exatamente assim que a gente vai fazer para projetar a textura num globo. Digamos que eu precise construir um globo desse aqui. A gente tem uma esfera, né? Que é um objeto 3D, novamente. E a gente vai colar essa textura. Então alguém vai imprimir essa imagem aqui, né, do globo, né, os continentes, etc., o mapa mesmo em si. Isso vai ser impresso, é uma textura, né, um papel. E você cola esse papel em cima da esfera, ou seja, você envelopa ela, né? Se a gente botar um papel aqui, né, a gente está envelopando a esfera. Então a gente tem momentos de recorte. Percebe que bem nesse hemisfério aqui, né, nessa linha do Equador aqui, ó, bem no meio, tem uma junção. Então você tem pedaços que são cortados para você colar essa textura em cima do objeto 3D. Basicamente é o mesmo conceito para o UV. A gente está envelopando o objeto 3D com uma textura que é 2D, tá? Te envelopa. E toda vez que a gente envelopa alguma coisa de 2D para 3D, a gente vai ter uma distorção. Isso é bem importante saber, tá? A gente vai ter distorções, não tem jeito como não ter, ou a gente vai ter recortes, tá? Então, se eu precisar diminuir a distorção, eu preciso aumentar os recortes.
os lugares onde essa textura está recortada, tá? Se eu for isolar, então, num programa 3D aquela esfera, é isso aqui que a gente vai ver. A gente vai ver este UV. Você percebe, falando sobre o nome UV, tem um U e um V, né? São os eixos, tá? Eixo U, a gente chama de eixo U, e eixo V, né? Por que tem esses nomes? Para não confundir com X e Y, tá? Porque o X e Y são as coordenadas do espaço. Então, para o X você tem o U, e para o Y você tem o V. A gente não vai ter um terceiro aqui, apesar de a gente tem o Z, né, X, Y, Z, mas aqui a gente não tem o terceiro porque isso aqui é uma imagem 2D, só tem dois eixos. Então você tem o U, que representa o eixo X, no caso, tá? E o V, que representa o eixo Y. Essa imagem aqui é exatamente a UV daquela esfera. Foi tirada de um programa 3D, tá? E aí você percebe que a gente tem do 0 até o 1, sempre a área do V é isso, do 0 até 1, e do 0 até 1 no V, tá? 0 até 1 no U e 0 até 1 no V. Sempre vai ser assim. Você sempre vai ter essa área quadrada, é sempre quadrado, e sempre do 0 a 1 nas dois eixos, tá? Se a gente aumentar, não vai fazer diferença. A gente vai ver depois, um pouquinho mais pra frente, que se a gente pegar esse UV aqui, né, esse mapeamento, e jogar pra fora, imagina que eu tivesse um negócio assim, né? Jogasse pra fora essa parte daqui, né, que tá vazando, ela vai, na verdade, repetir a textura, tá? Tudo se repete. Mas eu acho que não precisa se preocupar tanto com isso. No caso, não é o foco aqui ser artista 3D, estou só mostrando os conceitos. É só para você saber que tudo acontece na região quadrada de 0 a 1, tá? Esta aqui é a imagem da UV, daquela esfera, né? Se eu olhar isso aqui, eu sei que é uma UV. E como é que fica a minha textura, então, né? Basicamente, se eu for aplicar a textura do mundo, vai ser isso que a gente vai ver, né? Ela está aplicada aqui, ó. E toda essa aplicação, né, essa projeção vai acontecer no objeto 3D. Então, esta face aqui, né, a textura que caiu bem aqui, vai ser representada exatamente nesta face, lá no objeto 3D. Vou mostrar depois no programa 3D isso aí, mais fácil de entender. Esta face aqui, por exemplo, que está mapeada para cá, esse pedacinho dessa textura vai cair lá naquela face correspondente no objeto 3D, tá? Então, pensa aí no exemplo do mapa mundi, do globo. É exatamente a mesma coisa, a gente tem que recortar ele e encaixar com uma textura envelopada. Quando eu falei de recorte, então, para dar um exemplo, como é que foi feito o recorte deste UV? Eu peguei esse edge aqui, né, essa aresta, aliás, não só essa, todas essas arestas aqui. Você vê que ela dá a volta e para lá atrás, né? Então, deste ponto aqui até o ponto que está lá atrás. Então, isso aqui foi feito o recorte. O programa entendeu, ele fez o recorte. Exatamente essas arestas que estão marcadas de laranja, estão marcadas de laranja neste UV aqui. Então ele recortou, né, e esticou a imagem, esticou o UV para fazer este mapeamento, tá? Então, basicamente, essa face que está aqui, ó, ela dá a volta, né, ela continua para cá. Então, a próxima face é essa aqui, tá? Então, basicamente, a gente está vendo essa face, na verdade é essa face aqui, mais ou menos, e essa aqui, uma do lado da outra. Só que a gente tem um corte bem no meio, tá? O corte é necessário. Ele se chama seam, em inglês. Ele é necessário para o V. E a grande habilidade do V aí, as pessoas que mandam bem com o V, é saber onde colocar os cortes, né? Você não, por exemplo, se você tiver um personagem, né? Você tem o rosto dele aqui. Você vai ter um V também de textura para ele, tá? Então, os recortes normalmente são escondidos atrás das orelhas, por exemplo, né? Às vezes no pescoço, um pouco mais para trás. Você não vai fazer um recorte do V em cima da cabeça dele ainda, porque você vai ter essa diferença aí. Dá para perceber que você tem um recorte, que depois você percebe na textura. Se a gente for pegar um exemplo de um cubo, alguém de vocês já deve ter montado um cubo na escola, né? Daqueles dados, o cubo é a mesma coisa. Se a gente for pegar a projeção UV deste cubo, no programa 3D, ele vai apresentar mais ou menos isso aqui pra gente, tá? E, novamente, as arestas laranjas, que são os seams, né, são os recortes, elas estão marcadas aqui nesta imagem 3D, onde ele recorta, tá vendo? Então, dessa face aqui até esta face aqui não tem recorte, né? Você percebe que a aresta está preta. Então, a textura que eu aplicar aqui, ela começa aqui e continua para cá. Tá? Não sei se está ficando claro isso aí. Espero que sim. Mas a textura que está aqui vem para cá e continua para cá. Mas desta face para esta face aqui, né, daqui para cá, a gente tem esse recorte aqui, ó.
Recorte é necessário para quê? Para que a gente possa abrir a textura, né? Uma coisa muito importante com UVs é que a gente utiliza sempre o maior espaço possível. Então, aquele cubo ele vai ter este UV no programa 3D. Então, você percebe que aqui está esticado, né? Aqui a gente não tem um quadrado, você percebe que tem um triângulo, um retângulo aqui, né? Tá esticado. E na imagem anterior lá não está esticado, né? Você percebe que tem um quadrado aqui. E aqui a gente tem um retângulo. Por quê? Porque eu tenho que usar a maior parte possível, que é a maior área possível do meu UV, para aproveitamento mesmo em performance, né? E tudo isso está sendo calculado no jogo, sendo carregado. Então, você utilizar o maior espaço possível é melhor, é uma boa ideia. Então, aqui tem a mesma esfera que eu utilizei lá no exercício, nos slides. Percebe que tem as faces, né? E eu vou abrir o V dele aqui, só para a gente ver. Olha o V, né? Então, toda vez que eu selecionar uma face, deixa eu colocar uma imagem do lado da outra. Ó, eu vou selecionar essa face aqui. Caiu bem aqui, né? Então, se eu aplicar uma textura que caiba, uma textura quadrada, né? Que caiba entre esse 0 e 1 aqui, ó, nessa área, o que cair embaixo desta área mapeada vai cair nessa face aqui, tá? Deixa eu pegar aqui e selecionar a borda, você percebe onde foi feito o recorte, né? Então, cada uma das faces, ela corresponde uma face da projeção, tá? Então, você percebe que existem várias distorções. Sempre quando a gente está chegando mais afastado aqui do centro, a gente tem distorção. Olha como é que está isso aqui, né? Distorcido. Já no meio aqui, a gente tem quase um quadrado perfeito, tá? Que é esta imagem aqui. Então, esse é o grande desvantagem, o problema que a gente tem que trabalhar com UVs, que a gente vai ter algum recorte, e a gente vai ter também distorção. Se eu abrir aqui o meu cubo, o cubo ele é um objeto mais simples, a gente tem faces bem contrapostas, né? Tem uma para cá e outra apontando para lá, então bem mais fácil de a gente fazer o V. Mas você percebe que mesmo assim a gente tem os recortes, né? Então essa face que está aqui, ó, e essa que está aqui, que no objeto 3D está uma do lado da outra, tá vendo? Aqui no UV não tá uma tá aqui e uma tá aqui, né? Então se uma textura tá aqui, ela vai ter esse recorte para chegar no outro lado, tá? Lembra que eu falei que não muda nada, né? A gente redimensionar ou posicionar em outro lugar, não vai mudar nada, tá? Ele vai só repetir a textura. Eu vou aplicar uma textura aqui só para ficar claro, né? Como é que seria se um artista 3D fosse fazer a textura desse cara no Photoshop, por exemplo? A gente pega este UV aqui que foi feito, tá? E leva essa referência para o Photoshop. Aqui estou no Photoshop, então veja a minha referência aqui, ó. Esta é a minha referência, exatamente a imagem que veio lá do modo, e eu pintei a textura como se fosse um dado, né? Todas as faces. Então, o que eu pintar nessa face aqui, ó, vai cair numa face lá. O que eu pintar nessa face cai numa face lá, etc. Eu exporto isso aqui como uma textura, eu já fiz isso. Deixa eu só ligar a textura para vocês verem. Então, aqui a textura aplicada, né? Olha só, a textura apareceu aqui no V, né? Então, cada uma das faces está mapeada para uma posição correspondente. Por isso que quando a gente vê aqui o objeto 3D agora, a gente tem as faces correspondentes, né? Você percebe que na textura esse círculo está esticado, né? E aqui ele aparece... não aparece esticado. Deixa eu pegar o 6 aqui, ó. Veja como está esticado aqui, né? Essa bola está quase uma elipse. E aqui não fica assim, porque o V está esticado, né? Se eu alterar o V aqui, ó, vou diminuir para ficar quase um quadrado. Veja como está alterando a textura, né? Certo? Se eu posicionar em outro lugar, você percebe também que a textura vai começar a repetir. Ó. Vou jogar para cá. E ela praticamente está repetida, né? Ela vai repetindo. Então, não faz muita diferença ter um negócio fora. Sempre você coloca aqui dentro, tá? Outra coisa que faz diferença é o tamanho. Então, se eu diminuir aqui, ó, a textura, a projeção vai aumentar. Se eu aumentar, a projeção vai diminuir, tá? Por exemplo, posso colocar uma face só para pegar essa textura inteira, ó. Veja essa face aqui do meio, né? Então, eu estou dizendo agora, face do meio, só você pegue a textura inteira, né? A projeção inteira. Então, agora a gente tem a textura aplicada na face, né? Nessa face do meio. E como as coisas se repetem, basicamente todos estão iguais, né? Ok? Então, isso é o V. E é por isso que quando a gente estava lá na Unreal criando os materiais das outras aulas, lembra que a gente aplicou na cadeira uma coisa e na esfera ficou uma outra coisa. É o mesmo material aplicado, mas a aparência é completamente diferente, né?
Por quê? O V deles é diferente. A gente pode visualizar o V selecionando o objeto estático aqui, Static Mesh, Ctrl E. Isso também é real para objetos Skeletal Mesh, tá? Tem a mesma coisa, também tem o V para Skeletal Mesh, mas eu tenho aqui a minha malha, a gente liga o V aqui, né? O V. A gente pode ver o UV dele, né? Então aqui tem o UV dele, mas aí a cadeira a gente tem um outro V. E eu ligo o V da cadeira, ó, veja como é que é diferente. Por isso que a projeção não vai ficar igual, tá? Então muito cuidado aí, perceber por que isso acontece, né? Outra coisa que falta mencionar antes da gente ir para a próxima aula é o seguinte: a gente pode ter mais de um UV. A gente tem só um aqui nesse caso do cubo. Deixa eu só pegar aqui ele. A gente pode ter mais de um, no caso cada software 3D vai fazer de um jeito diferente, mas aqui no Modo você pode perceber que tem UV Maps, né, mapas UV. A gente tem um, eu posso criar mais um, textura, sei lá, chamar de 2, por exemplo. Agora tem um mapa Texture e um mapa 2, né? O mapa Texture é esse aqui e o mapa 2 não está feito, tá? Lá na Real a mesma coisa, a gente vai ter como selecionar o mapa. Então, deixa eu só abrir aqui novamente a minha esfera, porque ele tem dois mapas UV, ó, o UV Channel 0 e o UV Channel 1. Ó como mudou, né? Esse é 1 e esse é o 0. Deixa eu ver na cadeira também, ó, o UV Channel 0, não tem outro, tá? Ele está usando um V só, tá bom? Próxima aula eu quero mostrar um nó importante para quem está trabalhando com blueprints, que chama Texture Coordinate.